Engrandecido seja o nosso Deus. Senhor, fala conosco nesta noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 21. Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos a 1 Coríntios 13. Aliás, faz bastante tempo que não lemos aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Fala para o irmão do lado assim: nunca falha. Tem alguma coisa falhando aí, meu filho? Fala assim: falta amor. O amor nunca falha. Fala assim: nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Irmãos, só aproveitando aqui o texto, os tradicionais, aqueles que não creem na operação contemporânea dos dons do Espírito Santo, se baseiam neste texto, que as profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão. Mas é uma subversão da interpretação do texto, porque o texto diz: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Significa que os dons do Espírito Santo só voltarão quando Jesus levar a sua igreja, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quer dizer, por enquanto nós só temos uma operação parcial, nós não temos a plenitude. 1 João 3 diz: quando vier, então conhecerei como sou conhecido. Ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, então o veremos como Ele é. Diga glória a Jesus. O Senhor continua operando pelos dons do Espírito Santo. O que o texto quer salientar é o seguinte: o amor é mais importante que todos os dons e que todos os ministérios. Diga glória a Jesus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Também tradicionais gostam de dizer que dons espirituais são coisas infantis da espiritualidade, se baseando nesse versículo. Também é uma subversão da interpretação do texto, porque a ciência também está incluída no versículo 8, não só os dons, como também a ciência. Então quem não gosta dos dons do Espírito Santo e diz que é só a palavra de Deus, a ciência também é falha. Ah, pastor, mas eu conheço a Bíblia. Ninguém sabe a Bíblia de cor. Ninguém sabe tudo. Fala assim: ninguém sabe tudo. Se você quer saber tudo para aí se achar perfeito, você está falando muito, porque 1 Pedro 4 diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. E Colossenses 3,15 diz: o vínculo da perfeição, que é o amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje, já está falando. Glória a Deus. O Senhor Jesus veio para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João capítulo 11: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16. Então Jesus veio edificar uma igreja. Colossenses 1 e Efésios 1 também diz que a igreja é o corpo e Jesus é
o cabeça da igreja. Então, essa foi a finalidade do Senhor Jesus vir à terra, de congregar um povo, edificar uma igreja fundada na verdade. A rocha é uma profissão de fé perfeita em Cristo Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo que o apóstolo Pedro tinha falado. Diga glória a Jesus. E é uma igreja universal, Efésios 4, há um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos e sobre todos e por todos e em todos. As igrejas podem ter variação de nome, Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, Jesus Cristo Liberta, fazem misericórdia. É tudo a mesma coisa, glória a Jesus. Fala assim, tudo a mesma coisa. Tem gente que acha que só porque nós somos assim meio diferentes, nós não vamos para o céu. Coitado deles. Eles vão levar uma surpresa quando chegarem lá, nós vamos estar lá também. Fala assim, viu? Eu tenho certeza absoluta que eu vou estar lá. E você? Pergunta, irmão, assim, e você? Pastor, mas o senhor está sem terno? E para ir para o céu, tem um versículo na Bíblia que está escrito, para ir para o céu tem que usar terno? Não conhecia esse, meu filho. Diga glória a Jesus. Agora, sem amor, realmente, fica muito difícil entrar lá. Diga glória a Jesus. Jesus veio formar um corpo, formar uma igreja, e o fundamento, a essência de todas as coisas é o amor. E o amor se manifesta em forma de perdão. Já conhecemos este texto, mas o Senhor quer penetrar em nossos corações. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Romanos 13 diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Marcos 12:30 de Jesus, o primeiro mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar. Uma das características do amor, lemos aqui o texto, o amor é sofredor, é benigno, não se ressente do mal. Não diz nessa tradução, mas a Bíblia, a revista atualizada diz, não se ressente do mal. No amor não existe ressentimento. Se alguém está com ressentimento, isso é obra da carne. Gálatas 5 fala das obras da carne. Irmãos, o Senhor quer tratar conosco porque a igreja de Jesus Cristo tem que ser conhecida pelo amor. Em João capítulo 15 e João 17, oração sacerdotal de Jesus, em João 15 Jesus diz, nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em João 15 Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós precisamos amar. Meu amado, se você quer ser crente, primeiro requisito, tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos. A Epístola de Pedro diz assim, amai a fraternidade. Hebreus 13:1, permaneça em vós o amor fraternal. Diga glória a Jesus. Na minha casa trabalha uma moça que é de outra denominação evangélica. E esta moça me falou hoje assim, dizendo, na igreja que eu sirvo a Deus, não é assim que nem na igreja de vocês, em que os crentes são amigos. Lá não, lá termina o culto, vão todos embora. Tanto que faz tempo que eu estou lá, eu nem conhecia a fulana de tal que está lá também. Fazem misericórdia. Eu não fiquei me achando, é porque a nossa igreja aqui é maravilhosa. Não fiquei me achando porque eu me enxergo. Falo assim, eu também. Isso não é desculpa para melhorar, porque tem que melhorar, porque o Senhor já está até trazendo essa palavra hoje. Tem que melhorar. Fala assim, tem que melhorar. Jesus veio formar um corpo, uma igreja. Um corpo. Pessoas que se amam. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Todos aqueles que creem que Jesus se tornam filhos de Deus, sabemos disso desde que nos convertemos. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Diz em 1 João 5, quer dizer, como que eu posso amar a Deus se eu não amo os filhos de Deus? Isso é impossível. Então, irmãos, a igreja de Jesus Cristo tem que ter amor, e a igreja de Jesus tem que ter perdão. O livro de Jó, provavelmente o primeiro que foi escrito, provavelmente escrito por Moisés, antes de ser escrito o Pentateuco, fala das agruras sofridas por Jó, e 3 amigos que foram consolá-lo, amigos da onça, fazem misericórdia. O próprio Jó disse no seu livro, são médicos de que nada valem, vós especulais sobre a sorte do seu amigo, o Jó dizendo em resposta àqueles 3. Mas, irmãos, Deus não deu a Jó espaço de ressentimento. Mesmo Jó tendo perdido os 10 filhos, tendo perdido todos os bens materiais, estando com uma doença horrorosa, ele só mudou e Deus só o restaurou a sorte inicial com bênção duplicada, quando ele teve que orar pelos seus amigos. Falam assim, amigos. E a Bíblia diz que eles eram amigos. O Jó não ficou dizendo assim, esse sai do diabo. Não! Eram amigos e tinha que continuar tendo comunhão. Deus exigiu que a comunhão permanecesse. E quem tinha que orar pelos 3 era o Jó ainda, estrupiado, e tinha que orar. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, tem crente aqui desta igreja, estou falando por revelação do Espírito Santo, tem crente aqui dessa igreja que está achando que outro crente aqui dessa igreja é do diabo. É porque ele é usado pelo diabo. É teu irmão. Você tem Deus não permite revelação para ninguém para saber quem é joio e quem é trigo. Deus não permite, está na parábola de Mateus 13, parábola do trigo e joio. Não corte o joio porque você não sabe quem é ou quem deixa de ser. Tem que amar. Mas tem gente aqui dentro dizendo que gente daqui de dentro é do diabo. Pergunta para você assim, o que é isso? Deus não deixou, e Jó nunca falou que os 3 amigos dele eram diabólicos. Irmãos, o livro de Provérbios diz, em todo o tempo ama o amigo. Tem alguém que já foi teu amigo e hoje não é mais? Antes de participar da ceia do Senhor, confesse o pecado. Diga glória a Jesus. Mas tudo isso é muito sério, porque Mateus 5, Sermão do Monte, quando vieres ao altar trazer a tua oferta e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e te lancem na prisão. Na verdade vos digo que dali não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Problemas interpessoais, problemas de relacionamento, causa problema com Deus. Mateus capítulo 6, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Bloqueia tudo. Diga glória a Jesus. Se não perdoar, irmãos, não tem como Deus agir. Irmãos, além do que isso atrai o juízo de Deus, daí começa a cair os juízos de maldição da parte de Deus, e vai até o último centavo. Faça misericórdia. Tem que perdoar. Irmãos, estou falando a palavra e tem gente já se defendendo. Eu já perdoei. E o Senhor já te diz, mentira, porque eu conheço o teu coração. Se já perdoou, por que continua achando que o teu irmão é diabólico? Faça misericórdia. O Senhor está falando conosco hoje, irmãos. Temos aqui a ceia do Senhor. Como podemos participar da ceia se nós temos problema com os irmãos? Nós precisamos resolver. Fala para nós assim, resolver. Tem gente que acabou de pensar assim, graças a Deus que a pessoa com quem eu tenho problema, ela não está aqui, ela é de outra igreja. Você vai ter que resolver no teu coração, meu filho. O Senhor acabou de desmascarar o teu pensamento. Olha assim, viu? Vai ter que resolver no teu coração, ainda vai ter que fazer um propósito com Deus. Senhor, eu tomo a tua ceia e amanhã eu já ligo para o fulano e já vou consertar. E não venha com a escapatória, eu não tomo ceia hoje. Se você não tomar essa ceia, você não é de Jesus. Está escrito, se não tomar, não tem parte comigo.
Diga glória a Jesus. Fala assim, não tem escapatória. Tem que perdoar. Pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. Ai, meu filho, você é tão santo, né? Você é tão justo. Eu não sei como Deus permite você no meio destes horrendos pecadores, que nem nós. Mas em misericórdia, tem que perdoar, tem que consertar, e antes da ceia do Senhor. Diga glória a Jesus. A igreja tem que ser o lugar do perdão. Se não há perdão na igreja, vai haver aonde? Como quer ter ministério diante de Deus? Como quer pregar? Como quer fazer as coisas? Se tem uma barreira horrorosa com o irmão. Tem que resolver isto em nome de Jesus. Irmãos, Hebreus 12 diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, eu já passei por isso, já tive experiência, e enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Pelo que eu disse, Senhor, confessarei o meu pecado e não encobrirei a minha iniquidade. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. E até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu és o meu refúgio. Não sejais como o cavalo nem como a mula. Salmo 32, diga glória a Jesus, é o versículo da sequência. Não sejais como o cavalo nem como a mula. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Fala assim, não seja teimoso. Crente que precisa de freio só se ele for meio cavalar. Faz misericórdia. Crentes equinos. Fala assim, Jesus. Irmão, tem crente que se vangloria de cada coisa. Tem que falar assim, Deus está pondo um freio na minha vida. Ele está se chamando de cavalo. Faz misericórdia. Irmãos, precisamos perdoar. Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Diga glória a Jesus. Irmãos, para participar da ceia, nós recomendamos que seja batizado nas águas, porque Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Batismo nas águas é batismo de uma pessoa já consciente na idade adulta, é equivalente em igrejas que adotam o sistema da profissão de fé. A ceia não é desta igreja, é da Igreja Universal do Senhor Jesus. Se há alguém aqui que congrega em outra igreja do Senhor Jesus e está aqui nos visitando, participe da ceia conosco, porque esta ceia não é nossa, é do nosso Senhor. Senhor teu e nosso. Diga glória a Jesus. Participe da ceia se você estiver em comunhão com a tua igreja. Se você está se refugiando aqui, fala assim, misericórdia. Faça propósito com Deus de consertar no coração para depois tomar a ceia do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, só que a mensagem tem que ser prática. Hoje não é dia de muita falação, não. Tem que consertar. Vamos ficar de pé? Vamos nos colocar de pé? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Se alguém não é batizado nas águas e quer
participar da ceia, faça um propósito no coração de se batizar. Terminado o culto, venha falar conosco, nós já marcamos o seu batismo, e você participa da ceia conosco hoje pela fé, em nome de Jesus. Amém? Mas, irmãos, o que o Senhor está enfatizando e repetindo pelo Espírito Santo é o seguinte: é necessário consertar os problemas com os irmãos. Sou crente de berço, já vi muita coisa, eu sei como a natureza humana é terrivelmente matreira. Eu posso falar isso e tem um monte de crentões aqui, eu não tenho problema com ninguém. Cruza os braços e toma seca e não belezão. Depois você vai ficar doente, depois vai vir um monte de tribulação na tua vida, porque isso que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, não discernindo o corpo do Senhor. Então, meu amado, tenha um pouquinho mais de humildade e ouça que a palavra é para você. Fala assim, é para você. Diga glória a Jesus. É necessário consertar. Diga glória a Deus. Então, irmãos, em um primeiro momento, feche os olhos e agora confesse ao Senhor pecado. Salmo 132. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Confesse tudo ao Senhor. Pai amado, queremos lançar sobre ti toda a ansiedade e o nosso coração. Não queremos nos enganar, não queremos estar cegos, não queremos ser como os fariseus, e por isso nós nos quebrantamos, Senhor. Como diz o Salmo 19, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Perdoa-nos, meu Deus, de todo pecado e dá-nos um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17, que é o verdadeiro sacrifício para Deus. Senhor, não queremos nos esconder. Se há problema de relacionamento, problema com os irmãos, se há problema no nosso coração, que o Espírito Santo venha tocar agora poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia.